Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento, assim eu espero. E eu gostaria de começar esse vídeo te fazendo a seguinte pergunta. Você já ouviu falar sobre a engenharia do consentimento? Você também já viu essa frase alguma vez na sua vida? Se as pessoas soubessem a verdade, a guerra seria interrompida amanhã. Mas é claro que elas não sabem e não podem saber. Pois é, essa frase é absurda, não é isso? Essa frase foi dita pelo primeiro-ministro inglês David Lloyd George, justamente no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então veja que esse primeiro-ministro inglês ele está dizendo que existe uma verdade, mas uma verdade que as pessoas não sabem e não podem saber, porque se elas soubessem, a guerra acabaria no dia seguinte. Portanto, eu quero te pedir uma coisa. Não dê a sua opinião sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia antes que você conheça o que é a engenharia do consentimento. Porque muito provavelmente a nossa opinião está sendo uma opinião fabricada, construída exatamente conforme eles querem que a gente pense de acordo com esse projeto deles. Porque de um lado, observe, nós temos um louco treinado pela KGB, que há muitos anos vem avisando que caso ele sinta que a sua nação esteja sendo ameaçada por forças ocidentais, ele iria reagir, ele iria retaliar. De outro lado, nós temos um fanfarrão, um brincante, um artista, um humorista que agora está dando uma de presidente para atender aos interesses globalistas, expondo a sua nação ao sofrimento e ao perigo simplesmente para atender a esse projeto. E o pior, está sendo tratado como um herói. E eu quero te mostrar, que não existem heróis nessa situação, nesse conflito, só há vilões. E aí, eu vou falar todos esses absurdos para você em 3 vídeos. No de hoje, eu vou explicar o que é a engenharia do consentimento. No segundo vídeo, eu vou falar sobre o papel histórico da imprensa como parte dessa engenharia que vai, na verdade, implantar na nossa mente essa opinião, que vai fazer com que a gente pense, consinta com aquilo que eles querem. E no terceiro vídeo, eu vou falar que o que está acontecendo hoje nesse conflito, na verdade, não é uma obra do acaso. Que, na verdade, o que está acontecendo é exatamente o que a elite quer que aconteça. E nessa guerra não tem nenhum herói. E tudo que eu falar nesse vídeo, eu vou me fundamentar principalmente nos escritos de Noam Chomsky, porque ele falou muito sobre essa manufatura do consentimento, ele escreveu muito sobre essa manipulação das nossas mentes, e também no livro do Dr. John Kahneman, que escreveu sobre o Instituto Tavistock de Relações Humanas, que é importante demais que você saiba o que é esse instituto, porque o próprio Dr. John Kahneman, ele vai chamar esse instituto de a fundação do primeiro instituto de lavagem cerebral da história. Então vamos lá. O que é a engenharia do consentimento? Bom, primeiro vamos entender o seguinte, o que é um engenheiro? Um engenheiro é um profissional que está habilitado, que está capacitado a construir uma obra, um edifício, um prédio. E então, um grupo de homens se reuniram, obviamente a serviço de uma elite global, e esses homens então estavam encarregados de construir. Mas construir o quê? A opinião pública. De fabricar a opinião das pessoas, de manipular as grandes massas para que as grandes massas pensassem exatamente aquilo que eles queriam que as massas pensassem. E para isso eles utilizaram técnicas, conhecimentos, tanto da psicanálise quanto da psicologia, da antropologia, da sociologia, ou seja, das ciências sociais. Por isso eles são chamados de engenheiros sociais, que manipulam o comportamento. E então eles também utilizaram, foi necessário, e é necessário a participação da grande imprensa, porque a grande imprensa é aquela que vai fazer o papel de executor, é aquela que vai, na verdade, colocar na nossa mente, é aquela que vai nos mostrar, que vai passar as informações necessárias para que a gente pense aquilo que eles querem que a gente pense, para que a gente consinta com os seus projetos, por isso engenharia do consentimento. E também para que a gente passe a odiar aqueles que eles odeiam.
E aí nós temos então em nossa sociedade, historicamente, a engenharia do consentimento. E aí, vamos então aos fatos históricos. Voltemos então ao contexto da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela começa no ano de 1914. O primeiro-ministro inglês é Herbert Henry Asquith. Asquith, então, ele vai liderar a Inglaterra até 1916, quando então assume ali o David Lloyd George. David Lloyd George, então, ele participa de um contexto mais importante da guerra. E aí, então, a Inglaterra, precisando convencer a sua sociedade que era contra a guerra, veja, nenhuma sociedade, nenhuma população quer o seu país envolvido em guerra. Então, eles entendiam o seguinte: nenhum governante pode executar nenhum projeto se não tiver o apoio da sociedade, porque ele incorre no risco de ocorrer uma revolução. E então, a ideia era o seguinte: manipular as mentes das massas para que as massas concordassem com a guerra, e daí surge a ideia da engenharia do consentimento. E aí, então, o governo inglês, ele cria o quê? A Wellington House. Wellington House, esse nome é justamente porque eles ficavam numa avenida ali que era chamada de Wellington House, ali no centro de Londres. E então, ali havia um gabinete, uma espécie de secretaria de comunicações. A Wellington House, na verdade, ela era um gabinete de propaganda da guerra, uma espécie de ministério das comunicações do governo. Queria fazer a propaganda, divulgar as informações e fazer todo esse trabalho que manipulasse a opinião pública para que ela concordasse com a entrada da Inglaterra ali na Primeira Grande Guerra Mundial. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa no mesmo período com o mesmo objetivo. Porém, nos Estados Unidos da América, ali tinha como presidente o senhor Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos. E ali eles também criam a primeira agência estatal de propaganda dos Estados Unidos, que também funcionava como uma espécie de Ministério das Comunicações. Essa agência se chamou Comissão de Informação Pública. Guarde esse nome, Comissão de Informação Pública. Ela era presidida por um jornalista chamado George Creel. George Creel, veja só para você ter uma ideia, o que foi que Noam Chomsky falou sobre Creel. Ele disse: um escritor e jornalista que se tornou o primeiro-ministro da propaganda da história norte-americana, cujo legado foi a sua luta pela mente dos homens. A comissão teve o papel de convencer uma população relutante a participar de uma guerra, depois de aterrorizá-la e induzi-la a um fanatismo. A nossa mente, ela é o alvo desta elite. Ou seja, a população não queria, mas eles tinham esse papel. A comissão tinha que convencer a população. Então veja que existe sim uma manipulação por trás de tudo isso. O que acontece? Então eles montaram essa comissão, que era a Comissão de Informação Pública, e eles então chamaram alguns especialistas na arte da propaganda, do convencimento. E você sabe qual foi o nome mais importante dessa comissão? Edward Bernays. Edward Bernays era simplesmente ninguém mais, ninguém menos que o sobrinho de Sigmund Freud. Bernays, na verdade, ele foi tão importante nesse papel que ele é considerado o pai da propaganda, o pai das relações públicas e o pai do consumismo. Porque todas essas estratégias que foram usadas para guerras, essa engenharia do consentimento, ela depois foi utilizada pelos grandes industriais, pelos grandes empresários, enfim, ela foi utilizada para o consumo, para que nós passássemos a consumir aquilo que eles queriam que a gente consumisse. Nós vamos depois falar um pouco mais sobre isso, mas vamos lá. O segundo membro aqui dessa comissão que eu queria citar era o Harold Lasswell. E o terceiro que eu quero falar é sobre Walter Lippmann. Obviamente tinham outros, mas eu quero falar sobre esses que encabeçavam essas ideias que eram produzidas, né? Na verdade, eram técnicas inteligentes de propaganda que era baseada nos estímulos, né? E no condicionamento do comportamento humano, no fim, com o objetivo de nos doutrinar, né? Eles acreditavam no seguinte:
Se nós vivemos uma democracia, então nós não vamos usar a força do fuzil, nós não vamos usar, sabe, os gulags, os campos de concentração, não, nós vamos apenas manipular a mente para que as pessoas queiram aquilo que a gente quer. É assim que eles pensavam. E eu quero começar falando para você de uma frase que está no livro do Dr. John Kahneman sobre o Instituto Tavistock de Relações Humanas. Olha o que diz essa frase. Se entendermos o mecanismo e os motivos da mente grupal, tornar-se-á possível controlar e arregimentar as massas de acordo com a nossa vontade, sem que elas saibam disso. Quem disse essa frase? Edward Bernays. Ou seja, veja que essa frase ela é dita sobre o Instituto Tavistock na Inglaterra, mas Edward Bernays ele trabalhava na Comissão de Informação Pública nos Estados Unidos. Então você vai ver que tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra trabalhavam conjuntamente para manipular, usando as mesmas técnicas e os mesmos profissionais. Então você está vendo aqui o que disse Edward Bernays, que basta entender o mecanismo e os motivos da mente grupal. Ele não está falando do indivíduo, ele está falando do grupo, das massas, da manipulação das massas. Ele diz que se conhecermos esses mecanismos da mente grupal, torna-se possível controlar e arregimentar as massas de acordo com a nossa vontade, sem que elas saibam disso. Você compreende o quanto isso é sério? A pessoa está assumindo aqui, o profissional está assumindo claramente, esse engenheiro do consentimento, esse engenheiro social, está dizendo que a partir do conhecimento do mecanismo da mente grupal, vai ser possível controlar e arregimentar, trazer as massas, levar as massas de acordo com a vontade deles. E o pior, sem que as massas saibam disso. Agora eu quero te mostrar uma frase do Edward Bernays, que está no seu livro Propaganda, um livro escrito por ele mesmo. Olha o que ele vai dizer aqui. A consciente e inteligente manipulação dos hábitos e das opiniões das massas é um importante elemento na sociedade democrática. Veja, gente, o absurdo e a incoerência. Ele está dizendo aqui que numa sociedade democrática existe um elemento que é importante. Bom, qual é o elemento? É a consciente e inteligente manipulação dos hábitos e das opiniões. Ora, se a sociedade democrática, ninguém tem que manipular hábito de ninguém e nem opinião de ninguém, porque é democrático. Isso é para você ver que não existe democracia hoje. Nós vivemos, na verdade, uma verdadeira interferência na democracia. Nós vivemos uma verdadeira manipulação, onde você só tem o direito de pensar aquilo que a elite quer que você pense. Será que nem lendo isso aqui a gente consegue acreditar? Vamos lá. Os que manipulam esse mecanismo oculto da sociedade constituem um governo invisível. O verdadeiro poder dirigente de nosso país. Você está lendo aqui, está entendendo? Que os que manipulam esse mecanismo, eles constituem um governo invisível. O verdadeiro poder dirigente de nosso país. Sabe o que ele quer dizer aqui? Que quem manda nos países não são esses governantes que nós estamos vendo, não são esses líderes políticos que vão para a mídia, esses homens são apenas marionetes, esses homens que no geral nós votamos nele, eles estão apenas a serviço desse governo invisível. Mas se eu digo isso, eu sou um teórico da conspiração, então acredite em que Edward Bernays está falando, porque ele trabalhou justamente para o governo inglês e para o governo americano na manipulação das mentes. E olha o que ele vai dizer mais aqui. Nós somos governados, nossas mentes são moldadas, nossos gostos são formados. Veja, o seu gosto não é espontâneo, ele é formado. Nossas ideias sugeridas amplamente por homens dos quais nunca ouvimos falar. Percebe? Que a nossa vida é manipulada, os nossos gostos formados, nossas ideias sugeridas, nossas mentes moldadas por homens dos quais nunca ouvimos falar. Então é claro que ele não está falando aí do seu presidente, ele não está falando do presidente da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, não, ele está falando de pessoas que nós nunca ouvimos falar, que são os verdadeiros governantes desse mundo. É o que ele disse aqui, governo invisível. E aí ele continua, em quase todos os atos de nossa vida diária,
seja na esfera política ou nos negócios, em nossa conduta social ou em nosso pensamento ético, somos dominados por um relativamente pequeno número de pessoas. Elas entendem os processos mentais e os modelos das massas, e são essas pessoas que puxam os cordões com os quais controlam a mente pública. Você está vendo ele dizer que em quase todas as áreas de nossa vida nós somos manipulados por esse pequeno grupo de homens. E o incrível é ele terminar dizendo que são essas pessoas que puxam os cordões com os quais controlam a mente pública, ou seja, a opinião pública. Ele está se referindo aos cordões das marionetes. É isso que nós somos na mão deles. É isso que a maioria desses líderes políticos são. Olha o que também vai dizer Edward Bernays. O propagandista moderno trabalha para criar as circunstâncias que vão modificar o costume. Olha a gravidade disso. O propagandista moderno trabalha para quê? Para criar circunstâncias que vão modificar o costume. Ou seja, eles querem mudar o costume, as tradições, então eles vão criando circunstâncias. Ou seja, eles jogam uma ideia, eles criam um pretexto para que a gente aceite a mudança. É isso que a ideologia de gênero está fazendo. Eles criam um pretexto de que a sociedade é racista, é machista, é homofóbica, para que assim eles vão mudando aquilo que eles querem. Aí eu queria aqui falar um pouquinho também sobre Walter Lippmann, que também foi um importante nome nessa engenharia do consentimento. Olha o que Lippmann vai dizer. É a minoria inteligente de homens responsáveis que devem controlar a tomada de decisões, responsável pela elaboração de políticas e formação de uma saudável opinião pública através da manufatura do consentimento. O que ele está dizendo aqui? Ou seja, a nossa opinião, a opinião das massas não é saudável. Para que ela seja saudável, é necessário que esses homens eles manufaturem, ou seja, é uma feitura manual, é uma manipulação do nosso consentimento. São eles que vão dizer o que nós precisamos gostar, pensar, decidir, querer, tudo que nós, relacionado a nós, tem que ser decidido por eles. O público deve ser colocado em seu devido lugar. Olha só isso. O público deve ser colocado em seu devido lugar. Há de espectadores da ação e não de participantes. Ou seja, a gente apenas assiste, né? E eles determinam tudo. Os arquitetos do poder devem criar uma força que pode ser sentida, mas não vista. Você está entendendo isso aqui? Os arquitetos do poder, quem são eles? Os engenheiros do consentimento, né? Eles devem criar uma força que pode ser sentida, mas não vista. É por isso que você sempre sente a pressão, você sempre sente, sabe, aquilo que está sobre você, o peso, o desgaste, o trabalho, a carestia, a inflação. Mas você nunca vê isso, você não sabe de onde vem, você não sabe quem está criando isso. Né? Mas esse vídeo eu acho que está esclarecendo. E aí ele termina dizendo: o poder permanecerá forte enquanto permanecer nas sombras, exposto à luz do sol, começará a evaporar. E você então vai vendo que existe realmente uma elite escondida que muitos insistem em não acreditar. Agora olha aqui uma citação de Noam Chomsky. Ele vai dizer o seguinte: Lippmann dizia que a propaganda era uma revolução na arte da democracia e poderia ser usada para produzir consenso, ou seja, conseguir a concordância da população para coisas que ela não quer. Gente, olha o absurdo, olha a falta de lógica, fazer com que a gente concorde com aquilo que a gente não quer. E aí aqui Chomsky vai dizer, é o chamado consentimento sem consentimento. Por quê? Porque nós vamos consentir com algo que a gente na verdade não queria consentir, que a gente não concorda, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre Harold Lasswell. Lasswell, na verdade, ele vai acreditar que tinha que ser usado aquilo que ele chamava de nova técnica de controle. Não é mais o controle na base da violência, do fuzil, do gulag, do campo de concentração, mas é um controle baseado na manipulação da consciência. Então, olha só, Chomsky aqui,
ele vai citar aqui a Enciclopédia de Ciências Sociais, aonde ele coloca um pensamento de Lessell. O que Lessell pensava? Que não deveríamos sucumbir aos dogmatismos democráticos sobre os homens serem os melhores juízes de seus próprios interesses. Obviamente que numa democracia, quem é o melhor juiz para decidir sobre o seu próprio interesse? É você mesmo. Mas Lessell está dizendo que não, que a elite não pode sucumbir a esse dogma. A elite não pode se render a isso, porque você não é o melhor juiz sobre os seus interesses. Você, na verdade, não sabe o que você quer para você. Então é por isso que eles acreditavam que precisa existir um grupo de homens que manipulam os nossos interesses, porque nós não somos os melhores juízes sobre nós mesmos. Então eu quero encerrar com uma frase de Chomsky que eu quero que você preste bastante atenção. Você amedronta, aterroriza e intimida a população para que ela se encolha de medo e fique acovardada demais para sair do lugar. Você está compreendendo essa frase aqui? Ela te lembra o que nós estamos vivendo hoje em termos de questões sanitárias, em termos dessa doença que está aí assustando o mundo? Olha o que ele está dizendo. Você amedronta, aterroriza e intimida a população ao ponto de que ela se encolha de medo e fique acovardada demais para sair do lugar. É assim que a elite age. E aí ele vai dizer, parte-se sempre de uma ofensiva ideológica que inventa um monstro imaginário para depois então fazer uma campanha para esmagá-lo. Ou seja, primeiro eles criam um monstro. Esse monstro vai te intimidar, vai te encolher de medo, vai fazer com que você fique covarde o suficiente para não sair do lugar, para não reagir. E aí os mesmos que criaram um monstro, eles vão fazer uma campanha e vão usar você para tentar destruir esse monstro. Ou seja, os mesmos que criam o problema são aqueles que vão criar a solução. Bom, gente, eu acho que tudo que eu coloquei nesse vídeo, teria muito mais para colocar, mas eu acho que foi o suficiente para você entender, né, que não é teoria da conspiração. Eu mostrei o que disse os engenheiros do consentimento. Eles disseram claramente que existe um governo das sombras, que existe um governo oculto, invisível, que existem pessoas que manipulam, que puxam os cordões, que controlam as nossas mentes. Então o que eu te peço é que você divulgue esse vídeo, que você não deixe que as pessoas fiquem acreditando que tudo é espontâneo. Agora você sabe que existe muita verdade que nós não sabemos e eles não querem que a gente saiba. Eu espero que tenha sido muito útil. Divulgue esse vídeo, principalmente para os jovens, para que eles entendam que a opinião deles também é fabricada. Eles acham que têm conhecimento, que sabem de tudo, mas eles precisam compreender que existe uma elite oculta que está manipulando, que está construindo, que está fabricando a nossa opinião. Que Deus abençoe a todos.